É. Primeira coisa, quando veio a era digital e nós entendemos que não dava para levar a loja, então, mas vamos levar agora para um âmbito mais genérico. Então, quando eu estava num mundo muito analógico, veio um mundo muito digital, no primeiro instante eu me senti frustrado porque era um negócio, ok? E eu estava acostumado a viver a vida de um jeito. Só que aí vem um ponto, e talvez seja isso no mundo atual, o mundo de mudanças, o negócio que a gente faz aqui agora, amanhã, Elon Musk falou um negócio lá, nós mudamos tudo com o jeito que faz agora. Sim. Apesar de algumas dessas frustrações, eu sempre fui um cara que eu fui buscar. Eu queria saber o que era digital agora. Tudo bem que eu não ia mais entrar para a parte de uma loja de revelação de fotos e assim por diante, mas o que é esse digital? Então, eu comecei a buscar muito isso, a querer entender o que era o digital, que mundo que era esse, o que acontecia, o que podia. Então, eu muito rapidamente, hoje, eu não vou dizer que eu não estou na mesma velocidade, obviamente, mas eu busco me atualizar muito grande. Então, o ponto principal para mim, e que eu gostaria que as pessoas conseguissem compreender isso, é que uma coisa nova que chega, ela pode até mexer com você. E eu sinto muito isso nas empresas. Porque quando eu chego numa empresa, pô, de modo geral, eu até conto. É um dado meu, é uma porcentagem que eu criei. Então, a assertividade dela é a partir das minhas experiências só. Que eu falo que pelo menos 30% das pessoas, quando eu chego numa empresa, 30% de funcionários em geral, não querem que eu esteja lá. Eles têm raiva de eu estar lá. Por quê? Porque eu venho como um novo. Eu venho para mexer no que estava funcionando, no que estava quietinho. Estava confortável, né? Isso, mas esse é o ponto. Toda a transformação do mundo, ela vem por uma ruptura, ou uma disruptura, ou algo que vem diferente. Então, eu poderia muito bem, e quando eu saí da loja, eu saí e fui trabalhar na Caixa Econômica. Fiquei 2 anos lá como menor aprendiz na Caixa Econômica. E tem histórias maravilhosas na Caixa Econômica. Fui o único menor aprendiz que subiu de cargo. Uau! Mas é olhar para isso tudo e não ficar frustrado, e não ficar se sentindo ruim. É enxergar qual é a oportunidade que está trazendo. E o mundo digital, cara, ele é a maior oportunidade do planeta. O mundo digital, ele traz oportunidade para todas as pessoas no mundo. Quantas pessoas hoje que não teriam oportunidade de nada? E elas têm oportunidade porque estão no mercado digital. Porque estão ali aparecendo, estão se mostrando no mercado digital hoje. As empresas que eu atendo, estava em Salvador semana passada. E tudo bem que eu tenho os meus momentos onde eu me desligo geral, e aí eu vou avisar para todos que estão junto comigo, gente, ó, me esquece hoje, me esquece essa semana, assim por diante. Mas essa foi uma viagem que fui, tinha algumas programações, fui curtir um pouco também. Mas, pô, tava na praia e resolvendo algumas coisas, e assim, com muito amor, porque eu, pô, sou apaixonado em fazer o que eu faço. Mas, pô, e se não existisse essa era digital? Eu tava na beira da praia, de boa, curtindo, e tava ali resolvendo uma questão aqui, e foi assim, coisa de meia horinha, pô, resolvi uma questão que era importantíssima resolver. E que se fosse eu lá na era analógica, pô, não ia fazer o quê? Passar um fax para alguém. Ia mandar um e-mail para alguém ver, sabe? Então, assim, eu vejo o mundo digital como uma gama de oportunidade muito grande. Agora, onde está o detalhe, para mim, é você estar atualizado nisso. O desafio é esse. Qual que é o meu desafio no mundo digital hoje? Estar atualizado. Porque é muita novidade. Eu estava agora vindo para cá, uma cliente me mandou que está contratando IA para vendas. E já uma IA humanizada, que já responde, que já grava, fala áudio com você e tudo. E eu já vi uma demonstração dessa de um outro parceiro meu que trabalha com BPO comercial e me mostrando. Eu conversando aqui, a pessoa me responde tudo. E tá tão moderno que mesmo quem conhece, vai um tempo para você perceber que tem uns testes, né, que têm sido realizados, que a IA, respondendo o WhatsApp, ela tem mais empatia do que o próprio ser humano. Ela consegue se colocar no lugar, porque muitas vezes o ser humano, com a falta de paciência, a falta de empatia, não dá um tratamento ali, uma pergunta boba ou qualquer coisa que o cliente fala. A IA não perde vendas. Sim. Isso é uma incrível. É que eu vejo, de certa maneira, hoje tem muitas oportunidades em qualquer ramo, né? Mas, por exemplo, se uma empresa não sair do ramo convencional
né? De ficar... Porque se você tem um produto físico, né? Se você vende um produto físico, automaticamente vamos pensar ali na questão da fotografia, sua primeira empresa ali, CNPJ. Cara, se você tem uma empresa, você tem um custo, né? Para entregar aquele produto... Tempo, eu não tenho nem noção quanto tempo você ficava revelando ali um filme de 24, mas o que acontece? Você tem um custo unitário, né? Agora, se você olha para o digital, cara, se você ensina, vou dar um exemplo para quem segue a gente aí, que quer entender um pouco mais sobre lançamento e tudo mais. Imagina só, você com a experiência que você tem, vamos imaginar lá naquela época, você pegar esse conteúdo, você colocar dentro de um pacotinho ali e ensinar as pessoas como fazerem isso. Porque você, por mais que seja foi seu primeiro trabalho ali, cara, quantas pessoas não olham que tem essa oportunidade, né? E você pegar esse conteúdo, você colocar ele dentro de um pacotinho e você ensinar outras pessoas como fazer essa revelação de fotos, né? Porque eu acredito até hoje que tem pessoas que ainda utilizam e ainda compram, porque eu já vi por aí ainda. Mas o que acontece? Tudo isso vai depender do quê? Do objetivo da pessoa. Qual é o objetivo? Porque as empresas hoje podem utilizar a internet a seu favor e automaticamente não estão utilizando. Muitas delas, tá? E eu não falo de pequenas empresas também, não. Então, a IA, eu acho... A hora que eu converso com alguma amiga minha conhecida que fala, pô, mas eu não conheço a IA ainda, eu falei, como assim? Porque, assim, se você pega a IA e você já manda uma pergunta para ela, já pede para ela te ajudar na sua empresa, você já vai sair ali da média, né? Agora, na hora que você vai lá, que é o grande diferencial, a hora que você pega a sua IA e você começa a personalizar, porque treinar, é possível, né? Você treinar ela, como nós fazemos hoje com funcionários. Se você treina a IA, cara, você hoje... E o grande boom da internet vai ser pessoas vendendo prompts. Não só... As pessoas já estão vendendo um prompt, mas a hora que você vende uma IA sua treinada, como o Júnior Queiroz ensina como fazer a parte de vendas, cara, isso ninguém vai ter. Agora, se você vende o seu prompt, o que vai acontecer? Você vai vender para mim, você vai vender para a Natália, você vai vender para o Gabriel, você vai vender para daqui a pouco todo mundo vai ter a mesmo. Agora, se você utiliza a inteligência artificial a seu favor, cara, e, gente, a empresa que não está utilizando está perdendo muito tempo. E muitos funcionários estão sendo mandados embora, pedindo demissão por conta dessa IA que está iniciando. Mas, poxa, cara, vai precisar de pessoas para poder cuidar dessas IAs, treinar essa IA. Então, quer dizer, muita gente está assustado. Mas e aí? Vamos usar essa era a nosso favor? Eu acho que esse é o ponto. E é importante falar, e eu vou aproveitar para rasgar o verbo nisso. Um dos meus negócios é de recrutamento e seleção. E aí o que acontece? A gente vê um grande desafio hoje de contratação. Um desafio gigantesco. E não estou falando por falta de pessoas, não. Estou falando de falta de qualificação, e mais do que qualificação, falta de vontade. Porque às vezes a pessoa até manda um currículo, mas você pede, me manda um vídeo, ela não te manda. Faz a entrevista, ela não aparece na entrevista. Você contrata a pessoa, chega lá, ela não pode ir. Teve uma pessoa que ela teve a capacidade de falar que, não, eu aceito, mas só se eu puder entrar tal hora, fazer tal horário, sair tal hora. O negócio mudou. Antigamente, eu fazia uma entrevista, e aí estou falando dos meus alguns anos atrás, eu ia fazer uma entrevista para contratar alguém, e eu lembro que eu tive um porta-a-porta, que eu vendia telefonia, TV, internet, esse negócio. Na época era CTBC, em Uberaba, hoje é Algar Telecom. E a gente fazia esse porta-a-porta. Eu contratava essa galera. E a história é assim, presta aqui essa caneta rapidinho. Eu tava aqui com a pessoa e falava assim, vamos supor, eu tô contratando a Bruna. Bruna, então vamos lá. Me vende essa caneta aqui. Isso aqui era o clichêzinho da contratação. Até hoje isso, né? Até hoje tem essa historinha. Então, me venda essa caneta. E a pessoa tinha que me convencer a contratar ela. Deus amado, hoje, parece que eu que tenho que falar assim, pelo amor de Deus, trabalha pra mim. Sabe? Aí, quando vem essa parte de IA, e aí uma galera, vai tirar emprego. Pô, sinceramente, não vai tirar emprego de ninguém. Não vai tirar emprego de ninguém. Só vai ocupar espaço que pessoas não estão ocupando. Espaços não ficam vazios. Espaços não ficam vazios. Parece que quanto mais a gente sobe, isso acontece. E eu volto a falar sobre crença. Eu falo tudo sobre crença porque eu entendi que o nosso ecossistema
ele vê com naturalidade isso. Vamos falar daquele filmezinho que a gente tava falando? Sim. O que é uma mulher empreendedora, ou como o povo fala, empoderada? O que é uma empresária de sucesso? Qual que era a nossa visão? Esse filme é de quê? Da década de 90? 90, né? Então, a gente... Quem aqui não gostava ou gosta do Diabo Veste Prada? Ele é demais, né? Mas quem é a mulher bem-sucedida? Como ela é? Como é a Miranda? Ela é feliz? Amarga, Ela é amarga. não é feliz no relacionamento, Não é feliz com os filhos? não é vista, né, na parte da família, né? Não é vista? Cris, você sabia que os filmes que a gente assiste, eles estão o tempo todo trazendo... ele traz emoções para nós o tempo todo? Sim. Então, quer dizer, e aí não é só os pais, avós, tios, professores. Os filmes, eles também, de uma forma muito sutil, eles fazem o quê? Crencinha debaixo do tapete. Ah, isso é normal. Te trazendo referências, né? Uhum. Qual é a referência? Na verdade, os filmes, na verdade, eles entram nos forma de pensar. Não, pensar é os livros, forma de os sentimentos. Eles entram na parte do sentimento, o que você sente. Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre de olho. A hora que a gente começou a falar sobre esse filme, falei, cara, eu adorava esse filme. E Eu também, essa até o dia que eu percebi. eu falei, não, é totalmente distorcido. Quantos filmes hoje não existem com uma realidade totalmente distorcida pra colocar na nossa cabeça que o quê? Porque a gente vai acreditar o quê? Poxa, é normal você ser uma empresária de sucesso, mas E sozinha, não mas ser feliz, né? Exatamente. O post da Anitta, né? Uhum. Tá, É verdade, tá aí em alta. em alta, exatamente. O vazio, né? Todo mundo acha, vê ela lá. Pra quem não viu, eu não vi o post. Me fala um Eu também pouquinho. não vi completo. Tem Vai, que confessar. Dá um spoiler. Resumindo, ela foi falando, né? Tudo que ela conquistou. Que todo mundo vê ela de uma forma super forte, empoderada, uma pessoa de presença, mas ela... O dinheiro, tudo que ela conquistou não vale nada, porque ela sente um vazio enorme dentro dela. Então, esse olhar para dentro é muito importante. Porque ela acabou fazendo o que nós estamos falando. Ela não se dedicou a ela. E Ela tá fala errada? Não é isso. Todas nós acabamos cometendo esse tropeço. Numa série dela, há muito tempo que ela lançou, né? Faz já uns 3, 4 anos. Acho que uns 3 anos. Faz mais, a gente assistia TV Mais. aí no Netflix na época. Ela, lá na própria série, ela falou que ela vestiu um personagem pra ela poder ser. Eu acredito. Então, mas que isso machucava muito ela, a hora que ela voltava pra casa e tinha que ser a Larissa, né? Porque o nome dela era Larissa, né? E ela não se via mais. Agora, olha o tanto de tempo que você é outra pessoa lá fora e não tem como você ser uma coisa fora E uma coisa dentro. e uma coisa dentro. Não existe essa dualidade. É claro que você vai acabar adoecendo. Exatamente. Você não acabou sendo uma outra pessoa quando você estava naquele momento do trabalho? Sim, com certeza. Era uma outra pessoa. Era outro personagem, né? E aquilo te machucou. Era uma persona, um personagem. Sim. Talvez você também tenha tido esse momento. Eu tive esse momento. E acho que quase todas nós passamos por isso. E aí eu só vou voltar no filme porque, assim, esse filme me fez entender, inclusive, por que era tão difícil às vezes para algumas mulheres. Porque aquela era a referência de uma mulher bem-sucedida. Então, ou você procurava ser sozinha, enfim, ser aquele tipo para conseguir o sucesso, ou você falava para você mesma: não, eu não quero, porque eu vou ser assim. Porque toda mulher bem-sucedida é masculinizada, enfim, ela não pode ser feminina, ela não pode ser feliz, ela não pode, enfim, Perde tudo. perde tudo. Então, aí você abre mão inconscientemente do sucesso. Ou faz como a Miranda. Caminha por esse caminho. Quanto tempo a gente passa, às vezes, olhando para os exemplos errados, né? E, gente, isso eu tô falando para mim mesma. Tendo pessoas erradas como referências, né? Tendo pessoas erradas, pessoas que não... A gente tá falando da internet, da Anitta, né? Tanta gente admira. Ela é uma super profissional. Quanta gente começou a seguir o caminho dela e até então não sabia quais eram as dores dela.
E é sobre isso, né, gente? A gente vive muito numa era em que tudo parece perfeito. E aí a gente quer ser perfeita de novo. Cobrar a perfeição, que não existe. Cobrar a perfeição, cobrar o fazer tudo. E não tem como. Eu acho que assim, os resultados, Cris, eles não vão vir sozinhos, seja positivo ou negativo, né? Então, uma coisa é muito certeira, tudo que você plantar, tudo que eu plantar, tudo que a Nath plantar, vai crescer. Seja bom ou seja ruim, né? E eu falo que hoje o nosso dia é muita informação o tempo todo. Então, algo que a gente aderiu, né, foi principalmente o que nós assistimos, o que nós ouvimos, né? Durante muito tempo, trabalhei muito tempo como DJ, com os meus 22 anos ali. E é uma coisa que eu adoro, sempre gostei muito de música. Hoje, tem certos tipos de músicas que eu não ouço na minha casa. TV mesmo, faz acho que uns 5 anos, né, que nós não assistimos, nós não assistimos TV, né? TV normal. Então a gente tem sim o Netflix quando a gente quer assistir alguma coisa pontual, né? Até mesmo quando a gente assistiu, voltando na questão da Anitta, quando nós assistimos a Anitta a primeira vez, eu falei, Nath, eu não consigo me assemelhar com a Anitta, né? Vamos assistir pra ver. E aí eu entendi o porquê que eu não me assemelhava com ela. Porque tinha essa dualidade, eram duas pessoas diferentes. E aí eu falei, cara, a Larissa eu me assemelhei. A Anitta não batia. Mas por quê? Por conta desse outro personagem. Outra coisa também, o Whindersson, né? Olha como ele está hoje. Sim. Mas por quê? Gente, tudo no final são as crenças que nós temos. Então, crenças não são ruins. Tem as crenças positivas e as crenças negativas. Tudo vai depender do que vai estar na balança ali. É muito boa essa sua colocação, porque a gente fica falando de crença, e parece que tudo é negativo. Mas não, tem as positivas que nos levam também ao êxito. Sim. Então, de alguma forma, eu criei crenças positivas que me trouxeram aqui. E vocês também. Houveram as negativas que atrapalharam um pouco o nosso trajeto. A gente andou tropeçando por aí. Mas as crenças, elas podem ser positivas ou negativas. E aí a gente vai no que a gente escolhe de novo, né? São as escolhas. No que você quer perder, no que você quer ganhar. Cris, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu não posso terminar esse podcast sem fazer essa pergunta pra você, tá? Eu ensino hoje pessoas a venderem no Mercado Livre, fazer o caminho hoje. Nós estamos no Mercado Livre há 1 ano e meio, né, Nath? E erramos bastante, acertamos muito. Hoje, graças a Deus, aí estamos numa crescente. Acho que a gente veio crescendo muito, tudo muito rápido, né? Mas com muito objetivo, muito foco, muito empenho, né? E eu tenho eles, meus mentorados, vira e mexe, eu abro algumas consultorias, mentorias nessa parte do Mercado Livre. E a gente falou sobre tantas coisas, a gente não quis trazer a Cris, tá? CEO, profissional, a gente quis entender mais a essência da Cris. Não é que a empresa não seja a sua essência, é que você não é a empresa. Você é a Cris. A empresa sou eu, na verdade, né? Ela é mais parecida comigo do que eu com ela. E então, assim, se o pessoal não entendeu, a Cris, ela tem uma empresa que ela... Você tem na sua casa alguma coisa... Vou falar do trigo, tá? Você gostou. Do trigo. Então, se você tem alguma coisa na sua casa que... Um pãozinho francês. Se você come o pãozinho francês... Você importa. Você tá tendo na sua casa vários, não é um não, né? São vários produtos importados. Então, a Cris que traz esses produtos, facilita toda essa logística, cuida de tudo do início ao fim, né? Com muito capricho. Exatamente, de forma direta e de forma indireta. Exato. E eu achei muito legal que existe mesmo os navios, aquelas rotas piratas, achei muito bacana, que era coisa de filme pra mim. E então, assim, eu nunca fiz a importação, tá? Por nenhuma empresa. Eu sempre, eu usava muita importação quando eu iniciei o Mercado Livre. E era algo, Cris, que assim, a maior rentabilidade que eu tinha dentro do Mercado Livre era com os produtos que eu trazia da China. Sim, eu sei, imagino. Então, assim, o que hoje eu tenho um X porcentagem dos que são do Brasil e os que estão da China. Da China tem produtos que eu tenho 100% de... Mais. De faturamento, de lucro. De lucro. Porque muitas vezes você tá comprando de quem importou. Com certeza. Às vezes você já é a terceira empresa que tá vendendo. Todo mundo precisa ganhar. Porque todo mundo precisa ganhar. E tem uma coisa. É imposto sobre imposto, lembra? Sim. A gente até estava falando sobre o vinho. Às vezes algumas pessoas falam, nossa, mas estão me roubando. Mas é tanto imposto que ele chega aqui, ele custa lá
$3 ou 3 euros que a gente estava falando, né? Ele chega aqui custando 18, às vezes. 15. Fazendo a conversão, daí vocês fazem a conta de quanto a gente paga de imposto. Sim. Ainda mais bebida alcoólica, né? Então é a consciência para a pessoa, porque às vezes no automático ela vai falar que a capacidade dela não tá ótima ou a autoestima tá alta, mas primeiro a gente precisa fazer algumas perguntas para trazer consciência realmente. Quando foi a primeira vez que você se sentiu que não era capaz de realizar uma coisa simples? Vamos trazendo consciência e esse olhar lá para a infância. Porque as coisas que acontecem na adulta é só reforço. Reflexo do que foi vivido lá na infância. E aí você vai fazendo mais coisas para reforçar esse padrão. Exatamente. Então, eu acredito que é olhar para dentro. Tudo na vida é olhar para dentro, para você poder se conhecer, para você poder mirar onde você quer. E legal uma coisa que você trouxe, Nath, aqui uma palavra padrão, né? E é muito importante no decorrer dessa jornada nossa, né? De quem, de uma certa forma, está incomodado, está insatisfeito com os seus resultados, de olhar quais são os padrões, né, familiares, né? Como é que seus pais agiam? O que é que você ouvia sobre empresariado, sobre finanças, sobre dinheiro, sobre jornada profissional, empresarial? Porque não tem como, queira a gente queira ou não, a gente é influenciado e as nossas crenças são formadas diante de todo esse contexto vivido. Uhum. Então a gente precisa começar a perceber e olhar e falar, opa, espera. Nesse contexto, diante de toda a trajetória que eu vivi, no contexto familiar, social que eu vivi, o que eu colhi ali, o que eu absorvi porque eu sou uma esponja, foi algo que não remete a eu acessar uma prosperidade financeira e empresarial. Não fui colocado para desafio, não ouvi coisa da qual eu me senti capaz, merecedor, grandioso para realizar. Então, opa, já é um sinal. Já é um alerta. Sim. Então, sobre essa questão de padrão, é sempre muito importante. Quando eu me revisitei, comecei a compreender e olhar para todos os padrões, por tudo aquilo que eu havia vivido, das memórias que eu carregava, dos ambientes, das experiências vividas, eu comecei a identificar que tinha muita coisa ali que precisava ser ajustada. Porque consciente ou inconscientemente, eu repetia padrões. Sim. E isso faz a diferença. Um exemplo, vamos supor, uma criança que é influente, que ama falar, ouve lá dos pais, fica quietinha, não faça nada, não dê trabalho. Isso vai fazendo ela ter uma imagem que, tipo, eu tenho que ficar quieta, não posso fazer isso. E aí o que ela mais adora fazer, que a essência dela é se comunicar, ela vai perdendo aquele brilho. Quer dizer, ela já tá perdendo ali a identidade dela. A essência dela vai sendo ferida, né? Vai sendo ferida. E isso pode afetar. Isso afeta tanto a identidade, a capacidade dela se comunicar, porque ela vai começar a não se comunicar, né? E também o merecimento. Sem dúvida. Né? Então, esses 3 pilares, que é identidade, capacidade e merecimento, é muito importante cada pessoa olhar com muito amor, sabe? Não é querer relembrar as dores, mas enquanto você não olhar com um olhar diferente, aberto, o que você quer lá do futuro, provavelmente você vai ficar nesse sobe e desce, nesse ciclo que você não sai. E é incrível, né, que quando eu conheci o desenvolvimento, mergulhei no desenvolvimento, a gente estava conversando antes de começar o podcast, né? Eu sabia que tinha algo além, algo a mais. E eu falei, eu tinha uma sede muito grande, mesmo sendo tão pequena, né? E eu queria entender mais. E aí minha busca incansavelmente por entender, por conhecer como funcionava tudo, né? Hoje não sei tudo e eu acho que nunca saberei tudo, mas já entendo como funciona, né? Questões de crenças, como fazer para quebrar essas crenças, para fortalecer as crenças que eu preciso fortalecer. E incrível que quando acontece qualquer coisa comigo,
eu falo que eu sou uma caçadora de crenças. Eu fico o tempo todo me autoanalisando, me olhando pra ver, pô, isso daqui é uma crença negativa? Isso é legal? Isso não é? Peraí, será que isso é capacidade? Será que isso é merecimento? Será que isso é identidade? Porque, pra mim, pra eu fazer dar certo, é agora. Eu não tô focada, eu não quero viver numa ansiedade do amanhã e nem ficar apegada no ontem, né? Então, para viver o hoje, eu tenho que dar o meu melhor. E eu sei que eu já perdi muito tempo, né? Mas tem muito tempo ainda, né? E legal você trazer isso, Bruna, porque quando você fala que você despertou, né? Que você começou a ficar desejosa por se conhecer mais, né? Olha só, se você compra um carro, ele vem ali com manual. Você compra um eletrodoméstico, uma TV, uma geladeira, tem um manual de instrução. Só que nós não nascemos com um manual de instrução daquilo que é uma ferramenta super importante ou a mais importante das nossas vidas, que é sobre a nossa mente. Sobre como nós somos. Como tudo funciona. Como tudo funciona. Eu não sei vocês, mas no contexto do qual eu fui criado, educado, meus pais não conheciam, não falavam sobre isso. Aonde eu fui ali educado num regime escolar, também não se falava sobre isso, sobre mentalidade, sobre desenvolvimento humano. Então, assim, olha só como há algo, vamos se dizer assim, discrepante, né, no decorrer da nossa jornada, né, do ser humano. Nós não nascemos e não tivemos acesso, de uma forma ali proposital, intencional, sobre a nossa própria mentalidade, sobre quem nós somos, de que forma que nós somos, qual a nossa estrutura, minha crença de identidade, capacidade, merecimento, minha estrutura psicológica, mental, minhas memórias, os significados, os sentimentos, né? Quais são as emoções que mais reverberam em mim, por que que eu não consigo agir, por que que eu não consigo ultrapassar os limites, por que que eu não consigo avançar, por que que eu recuo, por que que eu sinto medo, o que está por detrás disso tudo. Então, assim, nós não nascemos com isso. Nós não conseguimos, nós não acessamos esse manual, que é sobre algo que é uma das coisas mais valorosas, que é sobre a nossa própria mente humana e sobre nós mesmos. Tem uma grande psiquiatra, né? A Bia... Esqueci o nome dela. Bia... Enfim, e ela diz o seguinte: todos nós somos da espécie humana. Da espécie. Só que se tornar um ser humano é totalmente diferente. Porque há muita gente vivendo dentro da sua espécie, dentro de uma humanidade, mas se tornar um ser humano está muito distante de simplesmente viver na condição de uma espécie humana. O ser humano aí é um grande desafio. Eu vou fazer um convite aí pro pessoal. O pessoal assiste Matrix, mas com um olhar aberto, diferente de só... estou vendo um filme, tô lá desfrutando agora do descanso. Não. Se abre para perceber que a nossa identidade, ela vai sendo ferida porque as pessoas não querem. Existe algo que não querem que a gente faça o nosso propósito, que a gente acesse. E assim, é transformador. Não só o filme, mas o que você tira do filme. É um convite para você assistir Matrix com um olhar totalmente diferente. E você fala tudo isso, mas também você é Master Coach, né, dona Bruna? Exatamente. Não, para eu chegar onde eu estou e onde eu quero chegar, eu não poderia ficar de fora do desenvolvimento. Não tem como. Só puxando do Matrix, você já assistiu Matrix depois que você entrou no mundo do desenvolvimento? O primeiro? Não. Assista, depois você me manda o que você achou. Os insights. Cara, foi insight assim, foi surreal. Eu tinha assistido há muito tempo atrás. Falei assim, Nath, eu quero assistir o Matrix. A hora que nós assistimos, Tá até aqui, né? com a mentalidade de hoje, você vai pegar muitos insights. Uma outra percepção, né? Muito. Eu creio. Tenho certeza disso. Pessoal, então, já que a Ana puxou aí referente a ser Master Coach, eu sempre tive uma sede muito grande, né? Em conhecer e entender. E comecei minha jornada lá atrás, há muitos anos, né? Com terapias quânticas. Depois fui para Pablo Marçal, né? Fiz vários cursos, sou mentorada até hoje dele. Passei ali por Febre Assis, onde você também fez toda a sua longa jornada, né?
uma coisa que eu vejo cada vez mais, que são as coisas que estão em comum das pessoas que alcançaram, né, os seus objetivos, ou construir empresas multimilionárias, eu falo que você precisa focar muito no network, no brand, né? Falo que o network, o brand e o autoconhecimento não pode ficar de fora. Porque estava assistindo uma palestra sobre onde você... o CPF e CNPJ, eles andam muito juntos, né? E hora que fala... Eu não vou lembrar o nome dessa profissional, até anotei aqui para falar. O network é o social. Network falando de CNPJ, falando de CPF é o social. O aprendizado, isso dentro ali da empresa... Trazendo para a pessoa CPF é o network. Porque se não fosse o network na sua vida, Will... Sem sombra de dúvida que eu não estaria onde eu estou hoje, né? Eu já naveguei dentro de vários ecossistemas, desde Febracis, ali como Master Coach, permeando ali para treinador. Depois permeei também, naveguei ali pela plataforma do Pablo. Hoje eu estou dentro do ecossistema do Piero, né? Ali como mentor, enfim, e tudo isso muito além da questão do meu conhecimento, do meu know-how, né? O que me levou a ter esses acessos foi o network, né? Porque através de conhecer um determinado ecossistema, pessoas me acessaram e me levaram para determinados lugares, e nesses determinados lugares conheci outras pessoas que me levaram para outros lugares, né? Então, sem sombra de dúvidas que o networking, ele é de extrema importância. Mas, já disse isso em outros ambientes, outros podcasts até, que você não acesse simplesmente na intenção de sugar, de explorar, enfim, por questão ali de você ter ali os seus benefícios e tirar determinadas vantagens. Você tenha consciência que você precisa agregar, que você precisa somar, que você precisa se tornar interessante. Isso. Diferentemente de ser interesseiro, exatamente, que é o que dizem, né? Então, assim, seja interessante, mas para isso você vai ter que ter autoconhecimento, você vai ter que estudar, você vai ter que ler, você vai ter que ter experiência, né? Muito além de estudar, você tem que viver a experiência. Então, você tem que percorrer a jornada, você tem que viver os desafios, e isso tudo vai te trazendo uma bagagem da qual experiência versus estudo, autoconhecimento, treinamentos, você vai se tornando uma pessoa interessante por aquilo que você pode agregar e somar. Sim. Eu acredito fielmente que quando eu converso com as pessoas que cresceram, estão na jornada e não pararam porque não tem um teto, porque a hora que a gente coloca um teto, aí é complicado. Colocou teto, se limitou. E uma coisa legal também, Bruna, assim, pra gente compartilhar aqui, que à medida em que você vai se desenvolvendo e que você vai evoluindo, que você vai crescendo, você precisa ter a coragem também de abrir mão, de uma certa forma, e de você realmente se desassociar de vários ambientes, de várias pessoas, de vários ecossistemas, de vários lugares. Então você precisa também ter essa coragem, além daquilo que você deve acessar, de você se desassociar de muitos lugares e ambientes da qual você vem frequentando que não vão fazer mais sentido para sua própria vida. E tá tudo bem. E que entra na questão da frequência, né? Isso. Acaba entrando na frequência e se nós somos, é muito batido, mas é real essa frase, nós somos as médias das 5 pessoas que nós andamos, é muito real. Porque como que você vai escalar, você vai crescer se... É a história do morango. Se do seu lado tem alguém que é escasso, que não se sente capaz, não se sente merecedor. Que tem medo de tudo. Então você tá indo pra frente, dando um passo pra crescer, pra evoluir e ao mesmo tempo, coisas ao mesmo tempo te segurando. É porque... Se copiar fosse tão fácil, todo mundo fabricaria Ferrari. Porque ou Porsche, que são os carros mais top. Por que não faz? Porque para você chegar no nível de um cara querer comprar uma Ferrari e pagar 2, 3 milhões, tem muita história lá para trás. Quando o Enzo começou lá atrás, o cara tem muita história para contar e o cara chegar e falar, puta, eu pago 10 milhões numa Ferrari, eu pago 5 milhões numa Lamborghini, eu pago 18 milhões num Bugatti.
Então, não adianta, se fosse fácil, toda a Volkswagen copiaria a Ferrari. Isso eu tô falando de empresas Outro níveis, né? Outro lá em cima. mundiais. Sim. Mas é difícil você chegar lá no topo copiando os outros. Você tem que inovar, você tem que criar o seu diferencial, exatamente. Então, isso daí é um exemplo para tudo. É muito fácil você pegar um produto que vende no Mercado Livre e falar, eu vou vender também. Só que você não vai vender igual o cara que vende naquele preço, porque ele já chegou na primeira página, ele já sabe como que é o processo de fotos, de títulos, de descrição do produto, especificações. Ele compra mais barato. O cara vende 1.000, você vende 5. Quem você acha que compra melhor? O cara que compra 1.000. E tem fornecedor que ainda não faz diferença de vendedor, mas a maioria faz diferença de quantidade. A maioria certeza. faz. Então, tudo isso é um processo. Mas não dá para começar então? Não, lógico que dá. E quanto mais tempo você demorar para começar, mais tempo você vai demorar para chegar no topo. Sim. Isso daí é algo básico, né? Sim. A minha esposa me ajuda muito na captação de produtos, né? E isso eu não ensinei para ela. Eu falei para ela, ó, me ajuda com produtos. E ela começou, tipo assim, durante o dia, ela me mandava um produto. Aí eu olhava, caramba, mas tem venda, hein? Aí eu já pago programas que você consegue ver quantidade de anúncio, tal. Aí eu olhava, puxa, Não é que dá isso bom? daqui é bacana. Vou comprar 2 para experimentar. Aí comprava uma quantidade, dava certo. Então, assim, a gente tem que... todo momento. E o que eu falo é que, assim, o que difere um profissional bom de quem acha que é fácil é que eles não sabem o que faz nos bastidores. Por exemplo, já teve viagem, a gente na praia lá, tomando a caipirinha, tal. Um insight, falei assim, nossa, esse produto venderia. Mando mensagem pro meu fornecedor lá na China. Tudo porque geralmente não, são 12 horas de fuso, né? Então, mandava tanto, quanto custa aqui, eu já sei quanto eu pagando lá, quanto que chega. Faz a pesquisa, dá bom. Esse produto dá bom. Então, 24 horas pensando em alguma coisa para dar certo. Não é chegar e falar, vai dar certo agora. Não. Eu acho que a questão é que a galera pensa o seguinte, não acho que seja complexo, mas tudo que você for fazer hoje, qualquer profissão e qualquer nicho que você entrar, principalmente e-commerce, saiba que você vai ter que se dedicar. Você vai ter desafios. Com certeza. Né? Vai ter coisas que vai te travar, vai ter problemas, mas a questão é, enquanto a hora que você tirar a palavra desistir do seu caminho, acabou. Exatamente. Eu acho que a palavra desistir, quando ela é falada, o processo já acabou faz tempo. Porque, assim, para você falar, eu desisto, você já veio minando o processo lá atrás. Você deixou de acordar às 6 horas da manhã para fazer o que você fazia. Não tá dando certo, eu vou um pouquinho mais tarde hoje pro trabalho. Tá difícil. Aí já fica reclamando e não faz o que tem que fazer. Então, o processo de desistir, ele começa lá atrás. A palavra, desisto, não quero mais, é o final da conta, né? Então, tem muitas palavras aí dentro do processo que faz o desistir, né? Sim. Que tá difícil, eu não aguento mais, nada dá certo. Pô, se eu tô fazendo um negócio que não dá certo, o problema sou eu que tô fazendo. Cara, se eu fabrico essa xícara, esse copo, eu falo, puta, eu não consigo fazer esse copo ficar bonito. O problema é do copo. O problema sou eu. Eu tenho que melhorar, tenho que me qualificar, tenho que comprar produto melhor, tenho que fazer coisa para aquele processo dar certo. Acontecer. O que acontece? Nós, seres humanos, nós que cocriamos o que nós vamos viver. Com certeza. Através dos nossos pensamentos. Com certeza. As palavras. Então, tudo é energia. Tudo é energia. Então, se eu penso algo negativo, eu vou materializar algo negativo. A lei da atração, né? Exatamente. A partir do momento que você coloca problemas, vai ter mais dificuldade para você chegar no objetivo. Exatamente. Então, é muito importante você
como você tem o que você quer da sua vida, o que você precisa fazer. Claro, não são todos os dias que são dias tão bons, mas você pode criar um dia bom. Se deu alguma coisa errada, recebeu um não, pô, Sim. vai lá, põe um pouco mais de energia e faça aquilo acontecer de Busca o outra caminho, né? Exatamente. Fala um pouco você ser influencer. Porque você falou já de e-commerce, Aham. da corretora de seguros. Como você foi parar Nas redes sociais. nas redes sociais? E assim, gente, ele só pega hoje empresas um pouco mais Alinhadas alinhadas com o propósito com o meu dele. propósito, isso. E continua milhares de seguidores. Então, assim, alguma coisa você faz de muito diferente que as pessoas querem te ver. Assim, quando eu comecei nas redes sociais, né? A ideia era potencializar o meu poder de comunicação. Como eu falei no começo, eu sou formado em publicidade e propaganda, né? Então, tenho uma veia nessa área da comunicação. Uhum. Já trabalhei no SBT, né? Fazia um programa Noticidade junto com meu amigo Orlando, que já foi vereador aqui em Ribeirão também. E aí, dentro disso, a gente teve a ideia de potencializar isso, mostrando lifestyle, coisas do meu dia a dia. E já através disso, a gente começou a ter retornos, né? Aí tive a ideia do Dicas Ribeirão. Na época, uma das poucas pessoas que tinha essa veia, né? Era a Carol do Etc. Então, na maioria dos locais que tinham eventos maiores, eu encontrava com ela, né? Então, ela também é uma das pioneiras aqui em Ribeirão, né? E aí, a gente começou o Dicas Ribeirão, né? Hoje, eu não faço mais parte do Dicas Ribeirão, até por causa desse acúmulo de empresas e de funções, né, que eu tenho, porque assim, eu não faço coisas mal feitas. É um lema que eu tenho. Se for para fazer mal feito, eu prefiro não fazer. E eu não estava conseguindo dispensar atenção e energia nisso, né? Então, assim, nesse processo do Dicas Ribeirão, que foi uma página, desde quando eu começou, uma referência, até hoje, uma referência no segmento de influenciadores aqui em Ribeirão, né? Vários restaurantes, campanhas, né? Eu já fiz particularmente algumas campanhas para empresas gigantescas como Boticário, Pizza Hut, entre outros que eu não vou... Companhia Atlética, que é a atual principal parceria que eu tenho hoje, né? Que é algo que eu gosto muito de fazer, que é treinar, uma academia nota 1000, referência no Brasil. Então, hoje, a parte de influenciador, ela tá mais segmentada nas coisas que eu gosto de fazer e que tem potencial, né? Provavelmente eu tô finalizando a construção da minha casa, né? Então lá vai ter meu espacinho para voltar a gravar o Cozinhando com Mirto, né? E é uma coisa que você gosta, que eu gosto levou muito de fazer. pra culinária? Eu sempre gostei de cozinhar. Isso é algo assim, eu aprendi com a minha mãe, que cozinha muito bem, a fazer isso. Eu sempre gostei muito no segmento de carnes, né? De fazer churrasco, essas coisas, experimentar coisas novas e tal. E aí teve uma época que tinha uma demanda muito boa no Cozinhando com Mirto, né? Fez bastante sucesso aí aqui em Ribeirão, e hoje não tem como você falar só em Ribeirão, né? Porque os seguidores você acaba Mundial. nacionalizando, internacionalizando, né? Então, já tô dando um spoilerzinho aí, provavelmente no final do ano eu volte com o Cozinhando com Mirto. Você já sabe qual que vai ser o presente dele, né? Viu, Isa? Já vamos preparar um kit ali de... Um avental novo, né? Porque aquele avental agora tá aposentado, né? Não, Na época eu cozinhava com um avental sem camisa. Hoje eu já não... O fiscal não vai deixar. Foi estratégia a questão? Com certeza, com certeza. Quando eu comecei a cozinhar, eram mais comida fitness.
Então, para você ter uma ideia, assim, ó, e até é bacana a gente falar disso, porque, assim, hoje nós temos muitos influenciadores nessa área de alimentação, receitas fit, que estão milionários. Na época, talvez se eu tivesse dedicado mais energia nisso, com certeza, assim, não é que eu teria dado certo. Com certeza, hoje eu seria referência nacional nesse segmento de alimentação saudável, ou se eu migrasse para a parte de carnes, que é o que eu gosto. Mas, final do ano tá aí. Então, pode ter certeza que quando eu fizer, vai ser bem feito. E esse canal, ele já tem, ou você engloba junto com o seu mesmo Instagram? Eu acabei assim, antes, o meu Instagram, eu compartilhava as receitas, inclusive até hoje estão lá. Então, era algo mesclado, né? Eu não tinha um Instagram segmentado pro Dicas, pro Cozinhando com Mirto e o meu pessoal. Então, teve uma época que eu até tinha, tipo assim, que eu... coisa para meus amigos eu vou postar aqui, coisa para geral eu vou postar lá. Mas aí depois é difícil você ficar segmentando o que é para um, o que é para outro. Eu falei assim, não, vou ficar só com um Instagram mesmo. E aí eu tirei o Cozinhando com Mirto, porque se eu deixo Cozinhando com Mirto lá, todo mundo ia ficar me pedindo receita. Ou você acaba atraindo seguidores que quer ver receita diária ou semanal. Ô Ju, passa pro pessoal o seu Instagram, pro pessoal poder seguir. Ó, meu Instagram é @Mirto, MIRTO, Júnior, JRR. E o da Esse outro R é de marca registrada, tá? Não é de Júnior com 2 R, não. É Júnior, Mirto Júnior registrado. E da seguradora, Ju? Da seguradora, da corretora é @H2 Seguros. Pessoal, ó, o meu, pra quem não segue, Bruna Marielle com 2 L's e 2 E's, tá na tela, todos os Instagrams. O meu é @Natália Tarsis. Com TH. Com TH. Tanto no No Natália. Natal e no Tarsi. Ô, Ju, deixa eu te falar uma outra coisa. Então, quando você... hoje, você acredita que nas consultorias que eu dou para as pessoas que querem se lançar na internet, tem uma grande procura, tá? Mas nem todo mundo leva a sério como poderia. E tem muitas pessoas especialistas que não sabem o ouro que tem nas mãos e, tipo, fica acanhado de fazer e tudo mais. Sabe qual é uma das coisas que mais prendem as pessoas a irem pro digital? Se eu pudesse chutar, Uma das primeiras coisas que ficam ali impactado, pô, o que será? o medo da exposição, Tem também, mas você acredita que o que mais pega pessoas é decidir se continua com o Instagram que já tem ou um novo? sério, olha só. Cara, a maioria das pessoas, e às vezes elas demoram 30, 40 dias. Às vezes eu falei, peraí, o que tá acontecendo que tá travado? Aonde É a que questão tá? do quê? Pô, será que se eu seguir com o meu Instagram, é melhor do que a criar um novo? Porque às vezes as pessoas ficam apegadas a seguidores, Sim. né? E assim, claro que não adianta, é o que eu falo muito, que a gente não pode sujar a base. O que seria sujar a base? Que é o que você acaba comentando, pô, e agora, se eu postar pra esse, o pessoal vai me pedir algumas coisas, isso aqui é dos meus amigos. Não adianta eu ter dentro do meu Instagram, falando de lançamento digital, pessoas, por exemplo, ensino como lançadores a como se lançarem, eu expert como se lançarem. Não adianta eu ter dentro do meu Instagram pessoas querendo cozinhar. Sim. Porque eu vou sujar a minha base. E quanto mais eu certeza. sujo a minha base, eu perco muito dinheiro no tráfego pago. E você confunde o seu público. Então, se você pudesse dar 3 dicas, olhando pra essa câmera aqui, ó, para as pessoas que querem iniciar como influenciadores, quais seriam os 3 conselhos que você dá? Primeiro ponto que num determinado período aí, vamos colocar 2020 pra cá, todo mundo quis virar influencer ou YouTube, vamos dizer assim. Que era a onda, o hype. Só que para você rentabilizar isso, você precisa de empresas por trás. Ninguém faz dinheiro sozinho, né? Então você tem que rentabilizar, seja o YouTube te pagando ou empresas te patrocinando. Sim. E muitas pessoas não foram honestas nesse processo. Muitas pessoas usaram da boa fé de quem estava ali de parceria. Então,
o meu primeiro ponto é ser honesto. Porque quem é honesto, ele não tem nada a perder lá na frente. Porque uma hora a verdade vem. Sim. Então, para quem tá querendo começar, primeira coisa é ser honesto. Segunda coisa, procurar algo que ninguém faz. Como eu falei, é bom fazer o que todo mundo tá fazendo e dá certo? É. Só que aquela pessoa tá dando certo por quê? Porque ela tem um talento específico, ela tem um carisma específico, ela tem uma visão específica do negócio. Sim. E isso não se copia. É impossível você copiar um talento. O talento você nasce com ele e você aprimora. E eu não consigo copiar. Então, é você ter a sua identidade, é você ter a sua característica principal e falar assim, poxa, é isso que eu sou bom, é nisso que eu sou diferente do pessoal, então é nisso que eu vou investir e mostrar pra galera. Então, eu acho que esse é o segundo ponto aí que se eu fosse começar agora, eu exploraria. Então, primeiro, honestidade, porque a internet já teve uma fama de... Tipo assim, eu lembro que quando eu comecei a vender no Mercado Livre, o pessoal falava, mas vai chegar mesmo? Então, quando você compra algo da internet, nem sempre você confia 100% naquela pessoa, mas o tempo vai fazer você confiar. Então, a honestidade é o único caminho para isso. Então, ser honesto, explorar o seu talento, o que você tem de diferencial e não desistir. Ter resiliência, vai ter reels ou stories ou foto que você vai super produzir e não vai dar retorno nenhum. Vai flopar. Não vai converter, não vai te trazer visibilidade, não vai ter comentário, nem seus amigos vão comentar. E vai ter uma publicação que vai falar assim, pô, tô no caminho certo. Aí é que abre a cabeça e você fala assim, poxa, é isso que eu quero fazer mesmo. É para isso que eu treino, é para isso que eu me dedico. Então, eu acho que são esses 3 pontos aí que para quem tá iniciando que eu colocaria. Eu estava trazendo no digital mentorias em pequena escala. Então, eu estava ali com mentorias em desenvolvimento, eu considerava assim, mesmo que as minhas mentoradas, meus mentorados não considerem, para mim era uma transição que eu estava fazendo, para que eu pudesse escalar isso para aumentar o público. E hoje eu já consigo pensar nessa execução. Então, meu próximo passo para o digital era escalar a minha mentoria, que antes era para 10 mentorados por sessão. Agora, eu já consigo, com a técnica necessária para isso, eu já consigo escalar para 50 por sessão. Então, porque o conteúdo pode ser o mesmo, mas o formato de entrega, ele consegue atingir de forma individual. Porque a oportunidade de pergunta, as pessoas começam a entender que as dores são muito semelhantes. Porque quando você conecta o seu público, as dores, elas são semelhantes. Consequentemente, as soluções também. Então, se eu sou a pessoa que tem o conteúdo de solução, se eu encontro a pessoa certa, eu consigo entender que as dores são muito semelhantes. E aí fica mais fácil. E hoje, quais são as dores que você sente que é mais comum entre os líderes? Mais comum. Para as pessoas... Porque às vezes as pessoas não têm um certo conhecimento, né, sobre a parte de liderança. Então, só para elas poderem sentir parte de, nossa, é real. Nath, eu acredito que hoje a dor mais semelhante que eu percebo nos meus clientes é, Dani, como é que eu saio do operacional, transito pro tático e estratégico, porque eles nem cogitam transitar direto pro estratégico. Eles ficam preocupados com isso. Mas, Dani, como é que eu transito para esses passos hierárquicos sem perder a qualidade da minha entrega? Porque existe um desafio. Eu tenho 2 frentes de clientes principais. Uma é o cliente que não delega, ele delarga. E a outra é o cliente que não delega, ele abraça.
Então, esses dois perfis são perfis que precisam entender e quase sempre isso só se ajusta após nós olharmos para ele como pessoa. Aí eu preciso olhar para a alma dele e entender onde é que ele se feriu para ele ou não entregar ou para ele entregar com tanta facilidade aquilo que tem tanto valor. Explica um pouquinho o que seria delargar e agarrar. Vamos lá. Delargar. Eu tenho algumas situações de líderes que vai lá, dá um comando, né? Fala, Dani, tá bom, entendi, vamos lá, vamos passar pro estratégico, vamos embora. Aceita. De prontamente, sim. Só que na hora de executar, olha para o time e fala, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Já fiz um plano de ação, você tem que fazer. Ok. Mas e aí? A sua comunicação foi a partir de quem você é ou de quem ouviu? Que são coisas diferentes. Sim. Eu preciso entender, a partir do momento que eu comunico o meu liderado, eu preciso saber se ele entendeu o que eu quis dizer. Ou se ele entendeu o que eu acho que ele deveria ter entendido. Que são coisas diferentes. Então, quando você delarga, você simplesmente não se preocupa com isso. Você fala, eu disse. E eu não me canso de dizer. O óbvio, ele não precisa só ser dito. Ele precisa ser repetido. E quantas vezes forem necessário. Liderança é isso. É você se posicionar entendendo que vai repetir e está tudo bem. Quanto mais você repete, mais chance você tem de que seja executado da forma correta. Esse é o delargar. É aquele que solta e vai embora. E aquele que agarra é aquele que acredita que se não for do jeito dele, não vai funcionar. E aí ele pega para ele aquele sentimento, aquela responsabilidade. E eu falo que a sobrecarga, ela começa aí. Uhum. Quando você... E aí eu preciso abrir um pouquinho, dizendo que é um pouquinho de arrogância, prepotência, de um líder acreditar que ele quer construir um império, entendendo que só ele é suficiente. Isso nunca será. Ó, tem um feedback aqui da Fernanda Guimarães. Dani, é sensacional. Me ajudou demais com o meu sócio. Que isso? Um beijo, Fê. Muitas palminhas aqui, Jaqueline Borges também. Fer, fala um pouquinho para quem está em casa entender e conhecer o seu trabalho. Como que você atua hoje nessas consultorias? Qual o tipo de consultoria? Para quem é? Quem deveria procurar? Para quem não serve? Para quem serve? Fala um pouquinho mais da sua consultoria para nós entendermos. Tá. Ó, a consultoria, ela vem para empresa. Sempre que eu falo em consultoria, eu estou falando de um ponto direto com a empresa, não é direto com o líder. Porque às vezes o líder, ele tem sim um desafio, só que quem precisa ser desenvolvido é o corpo de liderança dele, e não ele. Só que ele não sabe como fazer isso. Então a consultoria, ela vem para esse intuito. É o ajuste direto com o desenvolvimento do time. E aí, como consequência, o líder tem o resultado. Diferente da mentoria. A mentoria, ela vem direto para o líder. Então, é o direcionamento para esse líder, para que ele consiga entender o porquê que ele não está performando. Porque eu falo que o cargo de liderança, ele é um cargo muito solitário. Então, é um cargo que você tem a necessidade, e aí é cultural, né, isso, infelizmente, de que você é obrigado a saber. Independente de qual seja o seu setor de atuação, se você é um advogado... E aí você recebe uma pergunta e você não sabe responder do seu time, você lidera um time, e você não sabe responder, é como se houvesse um julgamento. De como assim você não sabe? E eu costumo dizer aos meus mentorados que eu sou a pessoa da escuta. Eu sou aquela pessoa que eu vou olhar para ele com um olhar de, vem cá, vamos juntos, nós estamos juntos. Aqui você pode chorar, aqui você pode rir, aqui você pode ficar brava. Dani, falei um palavrão. Tá tudo bem. Dani, nossa, hoje eu tô acabado. Tá tudo bem. Mas ele sai da sessão com a solução. Ele sai de lá com a solução. E ninguém precisa saber disso. Eu tenho, por exemplo, um cliente que, assim, pra mim é um case muito legal. Porque ele é meu mentorado há 2 anos. E quando ele chegou pra mim, ele era uma pessoa que tinha um negócio que faturava lá...
30 mil por mês. E hoje, 2 anos depois, ele tem um negócio que fatura 150. Para ele, é algo gigantesco. Por mais que eu tenha clientes que faturem muito mais, o significado que tem para ele é muito diferente. E esse mesmo cliente, a esposa dele não sabe que ele está comigo há 2 anos. Por quê? Porque ele não tem coragem de abrir que ele busca ajuda. E isso é muito mais comum que a gente imagina. Sim. Porque as pessoas, elas estão desistindo de negócios. Não é porque elas não sabem. É porque elas não têm o apoio suficiente para que elas possam se desenvolver e entender que, gente, tudo é processo. Então, o processo, ele precisa ser respeitado. Inclusive o interno, se não principalmente. Tem uma cobrança muito grande, né, Dani? Eu acho que quando você está num cargo de liderança, automaticamente muitas pessoas buscam por esse cargo. Mas o que acontece na realidade é que as pessoas chegam nesse cargo e não estão preparadas. E aí a cobrança é muito grande, né? Porque eu vejo que tem um modelo antigo, tradicional de liderança. E tem um modelo realmente que as grandes empresas multinacionais adotam, né? Porque já entenderam que existe um ser humano. Antigamente falava muito assim, não, tem que separar o pessoal do profissional. Gente, não tem como. Não existe. Você precisa crescer, desenvolver os dois, ter a inteligência emocional, ter o desenvolvimento para você saber lidar. Porque pressão vai ter, né? Mas tem que estar preparado para alcançar tudo isso, para poder você lidar com tudo isso, né? Sim. Eu falo que eu costumo dizer, Bru, que assim, o segredo de você estar pronto para ir para o próximo nível é você conseguir nivelar o seu conhecimento técnico com o seu conhecimento emocional. Quando você nivela ele, você está pronto para ir para o próximo nível. Acontece que muitas pessoas acreditam que, assim, para ir para o próximo nível, eu preciso me preparar tecnicamente. E vai para um curso e vai para o outro e se prepara. Só que quando chega lá, o medo de não dar conta, o medo de será que é mesmo, o medo da execução, ele não está preparado emocionalmente. Então, esse desnivelamento faz com que a pessoa desista. Ou a pessoa vai para um curso de inteligência emocional e fala, vambora, é isso mesmo. Quando chega no mercado, se depara com profissionais melhores que eles e fala assim, não, mas fulano é ruim. Porque fulano é isso, é aquilo. Justifica o que ele não tem de conhecimento julgando o outro. Esse desnivelamento é o que está destruindo muitas pessoas no mundo dos negócios. Essa consciência precisa existir. Sim. Nós estamos conversando sobre prosperidade, né? E... uma parte boa da liderança. Gosto bastante. E as pessoas acreditam que a prosperidade é só financeira. Só que com o conhecimento, né, com estudos, a gente sabe que antes da prosperidade financeira, profissional, né, existe a prosperidade emocional. Sim. Me fala um pouquinho o que significa a questão da prosperidade emocional, a importância que tem antes de ter a prosperidade financeira e a prosperidade profissional. Eu acredito que a prosperidade em si, para a sociedade, ela remete muito a dinheiro. Então, eu já desmistifiquei isso na minha cabeça, entendendo que, assim, vale a pena se eu chegar lá com a conta bancária recheada, mas sozinha? Vale a pena? Até que ponto? E as pessoas, elas precisam começar primeiro a desmistificar, na minha percepção, prosperidade de dinheiro. Porque a prosperidade também é dinheiro. Mas, na verdade, a prosperidade é você ter com quem usufruir desse dinheiro. E esse com quem importa muito. Porque pessoas importam. Eu não acredito que nós fomos criados por outro motivo que não seja impactar pessoas. Todo ser humano, na minha perspectiva. Então, a prosperidade é você estar numa fila e alguém olhar pra você e falar, nossa, eu te vi. Nossa, você não sabe como você mudou minha vida.
Prosperidade é você chegar em casa, olhar nos olhos da sua filha, do seu filho, do seu marido e falar: que bom que você voltou. A gente estava te esperando. Prosperidade é isso. Prosperidade é você olhar para a conta bancária assim e falar: eu posso fazer a viagem dos meus sonhos. Mas com quem eu vou? Eu tenho com quem ir. Isso é prosperidade, na minha perspectiva. E de forma alguma o dinheiro é isolado. Ao contrário, é necessário para que possa se acontecer todas essas coisas. Isso é importante para mim. Muito importante. Eu falo que assim, a prosperidade, ela é você realmente curar os seus traumas, né? Porque se você não curar os seus traumas, você não vai aprender, você não vai receber. Receber o quê? Receber dinheiro, receber amor, receber um posicionamento, uma promoção de um cargo, né? Então, acredito que os traumas, quando você cura os traumas, ele liberta você. Liberta para você viver realmente em plenitude, né? Dani, eu sei que tem muitas pessoas que estão nos assistindo que vai levar isso muito para a questão profissional. Mas a gente sabe que não é... Como existe o profissional e o pessoal, existe também o liderar, se liderar. Então, vamos supor, para quem não está buscando se liderar, às vezes alguém que está nos assistindo que não está querendo levar para esse profissional apenas, mas para dentro de casa. Quais seriam os 2 insights mais poderosos para ter liderança dentro da sua própria casa, do seu próprio lar, ter liderança consigo mesmo? 2 não, vamos falar 3, senão eu vou te complicar com 2 só, né? Olha, vamos falar autoliderança. Para mim, o liderar a si, a autoliderança é ponto de partida. Eu falo que a primeira posição de liderança é a auto. Quando você não negocia as promessas que você fez a você mesmo. Então, se eu prometi que faria aquela dieta, eu no mínimo preciso cumprir com ela. Eu preciso cumprir com os meus combinados. Se eu prometi que acordaria 1 hora mais cedo, o celular despertou e eu coloquei no soneca, eu preciso entender que isso já é um ponto de partida para a liderança. Para mim, esse é o ponto inicial. A autoliderança, ela não pode ser negociada. Ela precisa ser cumprida. Se eu prometi, eu preciso cumprir. Porque assim, gente, eu me recuso a acreditar que uma pessoa que quer ser saudável consegue perder para batata frita. Desculpa, se você perder para batata frita, você vai ganhar de quem? Não tem jeito. Então, assim, para mim, a autoliderança é o ponto de partida. Depois, para dentro de casa, é você não negligenciar o desejo e a opinião de quem te ama. Eu acredito que isso seja muito importante. Você ouvir, no mínimo. Ouvir, por mais que doa, porque são as que mais doem. São as que a gente mais sente. Mas não negligenciar. Porque não existe endereço errado, na minha perspectiva. Então, assim, eu me recuso a acreditar que Deus te enviou aquela pessoa para estar com você para querer ser um mal. Para você não ouvir. Tem um propósito por trás disso. Então, não dá para negligenciar. E por último, eu acredito que é você conseguir entender que o perdão é necessário ao final do dia. Porque dentro de casa, às vezes nós vamos deixar de fazer algumas coisas. Cara, esse padrão existe. Tá, como que eu faço para isso não acontecer? Eu não quero que aconteça comigo. Ou como que eu faço para quebrar isso a partir de agora? Então você tem a oportunidade de fazer o quê? Olhar para dentro disso e falar assim, cara, eu vou fazer diferente. Eu vou acabar com essa maldição, vamos dizer assim. Porque, primeiramente, a gente traz isso pra consciência, né? E quando eu acessei, foi muito bacana, porque quando eu acessei essa informação, Jonatas, eu liguei pra minha mãe na hora e falei, mãe, o que você tava fazendo quando você tinha 30 anos? Por favor, me conta que eu preciso ficar de olho nisso. Cara, minha mãe ia me contando, eu checava, cara, isso ok, isso bateu, isso tá batendo. E é sobre isso, não é sobre culpar, porque automaticamente minha mãe tem a mãe dela, que teve a mãe dela, que teve o pai. Então não é sobre culpados, mas é
É sobre a gente pegar consciência Evolução. que antigamente não tinha internet, não tinha o conhecimento que hoje tem. Agora, automaticamente, hoje, num conteúdo gratuito na internet, você acessa, que tem repetição de padrão, que isso é muito forte com os 30 anos, cara, acende uma luzinha, olha pra si, começa a olhar Exatamente. sobre isso, vai buscar um livro pra ler, entender melhor. Por quê? Por que sofrer se a gente pode automaticamente se curar e curar outras pessoas? Assim como existe a repetição de padrão positivo. A Servidor repetição do público. padrão positivo, no caso do meu pai, falou, você é servidor público, você é servidor público. Entendeu? Então, isso é muito... É um tema muito gostoso de comentar, só que também ele é delicado. Porque às vezes as pessoas entendem de forma diferente. E entendendo de forma diferente, já começa a dar uma interpretação diferente, e aí fica uma situação bem pejorativa. E não é o caso. Por isso que é importante a autorresponsabilidade, né? Cada gente entender que não é sobre quem fez, o que deixou de fazer, mas sim ter a consciência de que existe algo, né? E pesquisar a fundo um pouquinho também, né? O Jonatas e a Bruna comentou sobre repetição de padrão. Cara, vem aqui, vamos ver o que significa repetição de padrão. Vamos procurar entender um pouquinho, porque lá no podcast eles falam um pouco rápido, tal, tinha tempo, tal. O pessoal tava com várias abordagens e falou de repetição de padrão. Dá uma pesquisada, vê o que é repetição de padrão. Vê onde isso encaixa na minha vida. Vê se faz sentido pra mim. Ou faz sentido, pega pra você e vai trabalhar. Cara, não faz sentido nenhum. Beleza, descarta, mas também não vai sair falando mal. Porque falar por falar, tá cheio de gente falando. Agora vamos colocar em prática, vamos fazer acontecer, vamos fazer diferente na nossa vida e na vida de quem tá próximo da gente. E é real, porque hoje eu vejo que com toda evolução tem muitas formas de você olhar pra dentro, de você se curar, de você acessar coisas que hoje te machuca, que te fere, que te agride. Então, automaticamente, uma das ferramentas hoje mesmo é o coach integral sistêmico, né? Que automaticamente o Jonatas, ele é mentor, né? Ele atua com o coach integral sistêmico. Exatamente. Fala um pouquinho para as pessoas entenderem um pouco mais o que é o coach integral sistêmico, o que é um processo de coach para as pessoas entenderem. Tá, na verdade, eu conheci o coaching quando eu fui fazer o treinamento de inteligência emocional, né? Eu fiz um treinamento chamado Método CIS, que é ministrado pelo Dr. Paulo Vieira. Esse treinamento, ele mudou minha vida, assim, completamente. Tá? Eu entrei de uma forma e saí de outra. Então, foi quando eu me vi... No treinamento, eu vi que eu estava em depressão. E eu não sabia disso. Então, foi uma situação, assim, que pra mim foi libertador. Tem uma foto minha que eu tenho guardada, acho que tá no meu Facebook. Eu tô olhando pra cima, assim, que foi quando eu falei, cara, foi aqui que eu destravei. Então, a inteligência emocional, ela faz parte do processo de coaching, né? Então, o que é um processo de coaching? Você fazer uma anamnese para entender a posição que você tá, aonde você está hoje, quem você é hoje, aonde você quer chegar. Quando você identifica onde você está e aonde você quer chegar, você traça um plano de ação. Esse plano de ação que vai te levar de um ponto aonde você está e aonde você quer chegar, que são as metas, os objetivos que você quer alcançar, a gente trabalha através do quê? Todo ser humano, eles têm crenças. O que é crença? São programações. Tá? São programações mentais. Então a gente consegue identificar todas as crenças potencializadoras e as crenças limitantes. As crenças potencializadoras, eu vou fazer o quê? Eu vou fomentar elas, eu vou impulsionar elas para elas me aflorar cada vez mais como meu combustível. E as crenças limitantes, eu vou trabalhar para reprogramar elas, para ressignificar. Então eu vou dar um exemplo para você. Dentro do processo de coaching, eu comecei a identificar que toda vez que eu ia sentar na frente da Bruna aqui, em algum momento, com câmera ligada para mim, ou que eu ia entrar numa sala de aula, eu ia entrar para falar para pessoas, começava a me dar um frio na barriga. Me dava um frio na barriga que eu não entendia o que estava acontecendo. Eu começava a ficar desesperado. Só que eu não podia mostrar para as pessoas. A minha voz começava a ficar embargada. Eu começava a não ter voz, perdi o fôlego. Eu falava, cara, o que está acontecendo comigo? E eu sou formado em matemática, eu comecei dando aula. Falava que eu nunca ia dar aula, e comecei dando aula durante 10 anos.
E toda vez que eu entrava na sala de cursinho com 40 pessoas, 50 pessoas, me acontecia isso. Então, o que eu fazia? Qual que é a técnica que eu tinha? Eu virava para a lousa, anotava na lousa, bom dia, boa noite e tal. Era boa noite, né? Boa noite e tal. Eu dava aula de sábado de manhã também. E eu começava a respirar fundo, trabalhava minha respiração para acalmar. E no processo de coaching, eu falei, cara, toda vez que eu vou falar para alguém, eu fico travado. Como era matemática, eu estudei matemática durante muito tempo. Então era fácil eu falar, mesmo assim acontecer isso. Agora, quando era um conteúdo, por exemplo, podcast que você vai fazer pergunta, não é nada ensaiado, eu travava. Eu ficava desesperado, mandava parar e etc. E aí, no processo de coaching, eu identifiquei uma crença limitante. Cara, por que me dá desespero? Por que eu fico? Por que eu travo? Por que eu não consigo falar? Por que eu tenho vergonha de câmera? Por que eu tenho vergonha de falar? Aí tá relacionado à rejeição. Olha que louco isso. Tá relacionado à não aceitação, à necessidade de aprovação. Como assim, Jonas? Vou contar a historinha pra vocês agora. Posso contar na tela? Com certeza. A minha mãe, ela foi inspetora de escola. E ela foi inspetora da escola que eu estudava. Né? E o Jonas era meio pentelho. Dava trabalho na escola. Estudava, mas dava trabalho. A minha mãe entrava na sala de aula para dar algum recado. Eu sentava na frente, só que eu era o aluno que sentava na frente e fazia bagunça. Eu levantava a mão para falar com ela, para chamar a atenção dela, para querer, tipo assim, mãe, eu tô aqui. Necessidade de aprovação, quero ser visto. Quando eu fazia isso, ela ficava brava e gritava comigo perto de todo mundo na sala de aula. Quando ela fazia isso, eu ficava sem graça, me recolhia. E todo mundo, os amiguinhos, brincavam comigo e tiravam sarro. Faz sentido? Então, esse processo ele aconteceu várias vezes. Tá? O que gravou aqui? Cara, toda vez que eu quiser me aparecer, que eu quiser falar mais alto, que eu quiser falar com alguém, eu vou ser rejeitado. E eu vou ser rejeitado por quem? Pela pessoa que eu mais amo, que é a minha mãe. Então isso ficou gravado aqui na minha cabeça. Beleza. Só que isso fica gravado no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, a gente não sabe, tá gravado aqui. E toda vez que eu ia pra sala de aula, que eu ia pra frente do público, que a câmera ligava, que eu falava, eu me travava. O que está relacionado a isso? A rejeição, o medo de ser rejeitado. E no processo de coaching, eu consegui trabalhar isso, identifiquei isso, e aí eu comecei a trabalhar uma ferramenta, tá? Uma ferramenta para poder quebrar esse padrão. E na verdade foi o quê? Foi uma série de repetição sobre forte impacto emocional. Como que eu trabalhei essa ferramenta? Exercendo perdão. Perdoando a minha mãe. Cara, e para eu chegar na minha mãe e falar para ela que eu perdoava ela? A minha mãe, ela tem, dentro do perfil comportamental, minha mãe tem um alto D, que a gente fala. É a pessoa mais direta, a pessoa diretora, é a pessoa que é mais fervorosa para falar, entendeu? Nunca tá errada, entendeu? Se sente independente. E para eu chegar pra minha mãe e falar assim, mãe, eu te perdoo. A primeira vez, eu conhecendo a minha mãe, eu falei, cara, eu sei que eu vou falar pra minha mãe, eu te perdoo, ela vai voltar com 3 pedras. Primeiro que ela não vai saber o que é, segundo que ela vai falar, você me perdoar? Quem tem que te perdoar sou eu, pelo que você fez comigo quando você era mais novo. E foi o que aconteceu. Na primeira vez que eu fui falar pra ela, só que eu já estava preparado. Eu já sabia como ia ser a reação dela. Conhecendo a minha mãe e tendo a oportunidade de conhecer de perfil comportamental. Então eu cheguei nela e falei, mãe, lembra que você fazia assim, tal. Ela falou, você me encheu o saco, você não queria deixar eu falar. Eu falei, então, eu te perdoo sobre isso. Quando eu falei isso pra ela pela primeira vez, ela olhou pra mim e falou, você tá ficando doido? Sai da minha frente. Eu sabia que ela ia falar isso. Eu segurei. Eu falei pra minha mãe umas 2, 3 vezes, sabendo que ela ia falar isso. Tá? Só que para eu chegar nesse ponto, Bruna, primeiro eu precisei de me perdoar. Mas como assim, Jonas? Se perdoar? Eu preciso de me perdoar de tanto que eu vim sofrendo por conta disso. Porque eu não tenho culpa disso e nem ela tem culpa disso. E aí um certo dia a gente estava em família conversando, eu cheguei, contei toda a história e falei para ela, mãe, isso me afetou emocionalmente, o resultado disso é isso, expliquei para ela todos os danos que causou e falei para ela, a senhora não tem culpa disso, porque a senhora só queria se posicionar e a senhora tinha que se colocar no seu papel. Então,
eu te perdoo e quero pedir para a senhora me perdoar também. Nesse dia, ela entendeu todo o contexto e falou assim, meu filho, ainda bem que você sabe que a mãe não fez de propósito. Essa palavra dela, ainda bem que você sabe que a mãe não fez de propósito, para mim foi o quê? Eu te perdoo. Então eu entendi da minha mãe que ela estava me perdoando. E eu entendi que na hora que ela falou isso, ainda bem que você sabe, ela estava me pedindo perdão. É o jeito dela. A mensagem que ela passa, a forma como ela fala, entendeu? Já para mim já faz sentido que ela estava o quê? Pedindo perdão. E eu quebrei esse padrão que eu tinha dentro da minha mente. Na verdade, não era um padrão, na verdade era uma programação. Então o que eu fiz? Eu dei um novo significado para a experiência em que eu vivi lá atrás, com 9 anos, 10 anos de idade. Eu trouxe um novo significado. Qual que foi o significado que eu trouxe para mim? Cara, a minha mãe é autoridade naquele momento, eu não poderia ter passado por cima dela, eu tinha que ter me colocado no lugar e ela não fez por querer. A minha mãe me ama, ela me aprova. Então hoje eu sou aprovado, eu sou validado e é hoje o motivo de eu estar aqui na sua frente. Uau! Gente, então o processo de coach, basicamente, você vê o quanto ele é abrangente, o quanto ele cura, o quanto ele, vamos dizer assim, ele reprograma, né? Faz reprogramação, a gente trabalha reprogramação e a gente busca, assim, sempre voltado para metas e objetivos, tá? Então você vai fazer um processo de coach, você vai trabalhar metas e objetivos que aquele coach, aquele cliente quer alcançar. Quando ele quer trabalhar a meta, objetivo dele, você volta aqui, ó, você quer alcançar lá, tá bom, vamos trabalhar aqui primeiro o que você é e aonde você está hoje, e vamos traçar um plano de ação. Então, o que o coach faz? Busca, você dá um direcionamento, traça metas e objetivo, e o plano de ação. Eu não vou fazer nada para o coach, quem vai fazer é ele. O que cabe a mim é dar o direcionamento para ele. Tá? Eu não vou falar para o coach o que é certo e o que é errado. Ele, dentro dos princípios e dentro dos valores dele, ele vai ter que trabalhar isso. Tá? Agora, lógico que também tem os princípios, tá? Judaicos cristãos, que é o que o coaching integral sistêmico trabalha. A gente segue esses princípios. Tá? Então, se ele chegar para me trazer alguma coisa, algum objetivo, alguma meta que foge completamente dos princípios do ser humano, por exemplo, cara, tá fora, não tem processo de coaching. Então, por exemplo, eu quero fazer um processo de coaching, quero me tornar rico independente da circunstância. Então, peraí, calma aí. Não é assim também. Então, eu vou entender o que ele quer e vou traçar um plano de ação para buscar o objetivo e a meta dele de uma forma harmônica. Por que é sistêmico? Porque a gente trabalha de uma forma que a gente vai atender todas as áreas da vida da pessoa. Então, se a pessoa, eu quero alcançar um faturamento da minha empresa, do meu negócio, tá bom. Só que para fazer isso, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu intelectual, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar do seu lado espiritual. Então, a gente vai trabalhar todas as áreas da vida. E por que é integral? Porque a gente integra o racional e o emocional. O racional está voltado mais para hard skills. Está voltado mais para a parte cognitiva da pessoa, parte do conhecimento da pessoa. Agora, o emocional já é mais profundo. Já trabalha as decisões das pessoas. Tudo que você vai trabalhar na sua vida, a sua vida ela é feita de decisão. E toda decisão sua, ela envolve o seu emocional. Você só toma decisão de forma emocional. E não é racional. Porque gera sentimento. É muito, eu falo que quando eu acessei nessa questão do coach, que na verdade assim, a gente vê os grandes empresários, as pessoas, não vou falar só de empresários, né, os grandes nomes, mas hoje quem quer ter uma vida mais próspera, mentalmente, emocionalmente, financeiramente, prosperidade em todos os quesitos, você pode ter certeza que essa pessoa passou por um processo. Passou por um processo de coaching. Com certeza. Porque, como a gente falou, os nossos pais são vítimas de outras vítimas. Os nossos avós foram vítimas de outras vítimas. Exatamente. Se nós não nos curarmos, os meus filhos serão vítimas de outras vítimas que foram de outras vítimas. Então, o coach, ele é um divisor de águas. Eu falo que quando eu fiz o curso para me conhecer, para poder romper a minha vida, assim, não só... Eu falo que eu adiantei 10 anos em 6 meses.
Porque é muito disruptivo. O quanto você cresce, o quanto você acessa, o quanto você passa a entender aonde você tem errado, o porquê disso, o porquê daquilo, mais claro. Não adianta você simplesmente sentar para fazer um processo de coach e achar que tá tudo resolvido. Eu falo que, basicamente, eu tô na busca de desenvolvimento há mais de 2 anos, fazendo vários cursos e caindo de cabeça mesmo para entender, por mais que hoje não seja minha área de atuação, mas eu entendi que para que eu pudesse ser próspera em todas as áreas da minha vida, eu precisava me curar. Eu precisava parar de repetir padrões, eu precisava assumir a autorresponsabilidade, eu precisava curar coisas que não estavam curadas. E, assim, a questão do desenvolvimento, gente, é surreal. Não é da noite pro dia, mas assim, o que acontece com o Neto que chama processo, né? Então a pessoa não vai sentar na frente de um coach e falar, eu vou mudar a minha vida agora, num passo de mágica. Não. É um processo. Para você reprogramar a sua mente, é um processo. Existe método para você fazer isso, tá? Então, quando você fala assim, para eu me curar, cara, é só... Você quer... Quando a gente fala em cura, é uma coisa muito forte, né? Então, é a gente pensar o seguinte, cara, o curado, ele faz o quê? O curado cura. E o ferido? Fere. O ferido fere. Se o curado cura e o ferido fere, o que você quer fazer? Você quer continuar se ferindo? Você quer continuar se ferindo? Repete isso olhando pra câmera, por favor. O curado cura e o ferido fere. E aí você pensa no que você quer pra sua vida. Você quer continuar sendo ferido ou você quer ser curado? E é real. E para você, uma coisa pequena e parece que boba. Eu tinha basicamente 20 dias para estudar um curso de uma imersão que eu fui no final de semana. E eu tenho, né, minha Master Coach, faço o processo. E eu precisava organizar, né? Organizar minha rotina, né? Hoje, com minha jornada aí tripla que eu tenho. Cara, foi simplesmente sentar com a minha Master Coach, ela sentou, a gente traçou todo o planejamento. Cara, deu bingo. Cheguei pra imersão zerada. Zerada, assim, tinha estudado tudo que eu precisava ter estudado. Destaquei onde eu precisava me destacar. Fiz o que eu precisava fazer. Isso é muito gratificante. Mas graças a isso foi o quê? Foi ao processo. Um processo de coach, né? É claro que isso é pequeno perto de curas emocionais. Mas... Cara, uma pessoa que quer mudar de profissão, uma pessoa que quer subir de cargo, uma pessoa que quer emagrecer e não tá conseguindo, tudo isso precisa de um processo, não é da noite pro dia. Eu falo que muitas vezes, muitas pessoas olham lá na frente pessoas que cresceram, que estão em locais que outras pessoas gostariam de estar, elas basicamente acham que foi um passe de mágica, um botão, e não. Você precisa passar por um processo, né? É que normalmente a gente vê aonde a pessoa chegou, mas não por tudo que ela passou. Então, principalmente falando de parte digital, de lançamentos, né? Hoje eu atuo especificamente nessa parte de estrategista digital, ensinando pessoas a como vender de forma escalável na internet. E nessa imersão que eu fiz no final de semana, tinha basicamente mais de 100 pessoas, né? Nessa imersão, com alguém de renome nessa mestre. O cara é sensacional nessa parte de lançamento. E, cara, eu tava com tantas pessoas referências, tantas pessoas que estavam iniciando, pessoas que já muito maior, assim, que já tinha trago vários outros resultados, pessoas que estavam ali já correndo, alguns engatinhando, outras já voando. E sabe algo que eu percebi? Que a questão da mentalidade, Jonatas, que por mais que muitas pessoas às vezes conquistam muitos cargos, crescem, mas você vê uma falta muito grande de mentalidade. Foi até um dos nossos papos do podcast anterior, mas eu queria ouvir a sua percepção sobre mentalidade, porque eu vejo que nem todos que estão em cargos posicionados têm uma mentalidade fortalecida. E aí, em um momento ou outro, isso vai automaticamente, essa pessoa vai literalmente bugar, vai parar e falar, peraí, tem alguma coisa errado dentro de mim, que aí é onde a pessoa vai partir para o autoconhecimento. Porque para mim nós estamos na Terra para se desenvolver.
para nos conectar com o nosso eu superior. Para pessoas é Deus, para outras é Buda, para outras, cada uma tem o seu eu superior, né? O que acredita. E não estou aqui para entrar no que cada um acredita. Mas nós estamos aqui para se desenvolver, para nos conectarmos com o eu superior. Mas para isso a gente precisa deixar muitas coisas desse mundo, né? Uma delas é o ego, o orgulho, né? As manifestações. Mas na sua percepção, o porquê que você acha que muita gente ainda não tem uma mentalidade fortalecida, mesmo estando num cargo de autoridade? A questão da mentalidade fortalecida, Bruno, eu, Jonatas, vejo que está relacionado à identidade da pessoa, tá? Aquela pirâmide do indivíduo. O eu sou, eu faço e eu tenho. Se a pessoa não tem uma identidade fortalecida, e no coaching a gente trabalha muito isso, porque se eu fortalecer, eu trabalhar a minha identidade, com isso eu trabalho a minha capacidade e eu consigo trabalhar o meu merecimento, entendeu? Eu consigo alcançar resultados estratosféricos. Então, quando a gente fala de mentalidade, a pessoa alcança um cargo e você vê que chega um momento que ela vai bugar, o que está relacionado? Primeiro, quando eu falo de identidade, se a pessoa não sabe quem ela é, ela vai começar a correr para lá e para cá para buscar objetivo, meta, objetivo, vou alcançar, eu quero isso, eu quero aquilo, de repente ela quer outro, ela vai alcançar o resultado dela. Às vezes ela alcança, não precisa de coaching para alcançar, ela vai lá e alcança. Só que a hora que ela chega naquele resultado dela, ela fala, cara, não é isso que eu queria. Por isso que o coaching é importante, por isso que ter um mentor é importante, porque ele vai te dar o direcionamento para você alcançar aquilo que você quer. Só que nesse processo, nesse caminho, nessa jornada, ele vai te fazer algumas perguntas que vai iluminar as profundezas do seu pensamento, do seu coração, que você vai falar, cara, é esse caminho que eu quero seguir. É como se fosse um farol mesmo, aquele farol no mar que ele acende e você fala, cara, iluminou, é esse caminho aqui. Ou no meio do caminho que você fala, cara, não é isso que eu quero, você faz o quê? Retraça a jornada, pega um outro caminho. Então, quando o cara fala, eu alcancei esse objetivo, eu travei e falo, não é isso que eu quero. Por quê? Ele não está com a identidade fortalecida, porque se a pessoa sabe quem ela é, ela sabe o que ela quer, ela sabe onde ela vai chegar, ela sabe o que ela quer buscar na vida dela. E aí, eu fortaleço quem eu sou, tá? Me potencializo nisso. Aí eu trabalho a minha capacidade, o que eu sou capaz de fazer, de entregar. E aí com o que eu sou e o que eu sou capaz de fazer, de entregar, eu sou capaz de obter, de merecer. E aí a pessoa, quando ela alcança o objetivo final dela, o que ela faz? Levanta os braços, comemora, celebra. Celebra com quem ela ama, celebra com os amigos, celebra com ela mesma. Então está relacionado a isso. Alcançar o topo da carreira, alcançar o objetivo e a pessoa bugar, é porque ela não sabia exatamente se era aquilo que ela queria para ela. E eu acho que uma coisa que é muito importante também é que muitas vezes a gente deposita tudo na linha de chegada. Na hora que eu conquistar, na hora que eu fizer, na hora que eu chegar. E aí, na hora que chega, na hora que faz, na hora que ganha, na hora que conquista um sonho, um objetivo, ela não aproveitou o processo. Ela não aproveitou a jornada. Porque o que é importante? Claro que o seu objetivo é importante, mas algo que você não deve deixar de aproveitar é a jornada. Tudo que acontece nesse percurso. Porque é tudo que aconteceu nesse percurso que fez você chegar onde você chegou. Então a graça, o toque final não é a linha de chegada. Ali você vai comemorar. Mas vibre todos os dias o micro-resultado. Os desafios, as conquistas. Porque a jornada a gente acha que ela é demorada, mas a hora que a gente chega na linha de chegada, a gente fala, caraca, foi rápido. A jornada ela tem que ser prazerosa. A jornada ela tem que ser prazerosa. Então, para a gente alcançar o objetivo que a gente quer, a gente sempre, vou olhar para o futuro, vamos olhar para o meu futuro. Tá, vamos pensar um pouquinho rapidinho. Nós temos... A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele flutua em 3 tempos. Passado, presente e futuro.
Nosso cérebro caminha nesses 3 tempos. Bruno, se eu ficar muito tempo no passado e só alimentando coisas ruins lá do passado que aconteceu comigo, eu vou entrar numa depressão profunda. Tá? Se eu estiver aqui no meu passado, eu tenho que ir lá buscar os aprendizados, buscar as coisas boas e trazer como combustível para eu poder seguir. Faz sentido isso? Faz sentido. Então, se eu tô lá no meu passado, cara, e quando eu vou lá no meu passado, é 10% do meu tempo de ir lá no meu passado. Vai no passado para você buscar aprendizado. Vai no passado para você buscar algo que você já fez, que deu certo. Eu comentei agora há pouco aqui sobre a questão de ser um líder. Quando eu vi o meu filho, quando ele nasceu. Cara, eu voltei no meu passado. Eu busquei, cara, aquele dia eu fui líder. Aquele dia eu senti a responsabilidade, eu respirei fundo e falei, vai ter que ser agora, não tem outro jeito. Então, aí eu tirei aquela força para seguir em frente. Então, quando você vai no seu passado, se você estiver aqui, fica 10% do tempo lá. Se eu ficar muito tempo no meu futuro, eu vou ficar ansioso. E se eu ficar ansioso querendo ver o resultado do meu futuro e ele não vai acontecer porque eu não estou agindo, o que vai acontecer? Eu vou ter uma frustração. A frustração vai me levar ao quê? A depressão também. Então eu tenho que ficar a maior parte do meu tempo aqui no meu presente, agindo. 60% do meu tempo no meu presente. Ah, Jonas, e quando eu vou no futuro? Eu vou no futuro para olhar o meu objetivo e vou no futuro para buscar o quê? Me precaver de algo que pode acontecer. Então, ficar aqui no presente o tempo todo é eu curtir a jornada, é no meu presente. Cara, o que eu preciso fazer agora? Eu estou fazendo isso para buscar meu objetivo daqui uma semana, para buscar meu objetivo daqui um ano, daqui 2 anos. E o coaching ajuda nisso. Você trabalhar a sua mente, flutuar nesses tempos. Como que minha mente vai flutuar no meu passado? Como a minha mente vai trabalhar no meu presente, com o meu plano de ação? Como a minha mente vai trabalhar no meu futuro? Cara, e a hora que eu chegar lá? Como vai ser? Qual que vai ser o próximo passo? Eu falo que é muito nítido a hora que você tá andando na rua. Se você não fez ainda, faz essa experiência. É muito nítido. Isso é forte que eu vou falar, mas é pra chocar, pra mexer mesmo. A hora que você olha as pessoas andando na rua, é nítido você ver quem tem objetivo, quem tá vivendo de forma medíocre, e quem está vivendo numa total escassez. Mas eu não digo escassez financeira apenas. Eu digo todas as formas de escassez. De formas medíocres, de várias formas medíocres, não só financeiramente. Então, há muitas pessoas caem na depressão, por quê? Muito tempo passado no passado. Pessoas que ficam presas ao passado, depressão. Pessoas que ficam presas no futuro, ansiedade. E a única coisa que nós temos é o nosso presente. É o presente que nos define. Não importa o que você fez ontem. Não importa o que você vai fazer amanhã. Se você não plantar no hoje, você não vai colher. E não é o fruto do ano passado que você já colheu que vai continuar te dando, exatamente, né, sementes ali. Então, eu falo muito que eu não gosto da palavra potencial, porque eu falo que potencial todo mundo tem. Todo mundo tem potencial de fazer o que quer. Mas volta naquela primeira frase do início. A hora que você acorda determinado a fazer acontecer, você vai andar diferente. Você vai se portar, você vai caminhar entre passado, presente e futuro de forma sábia. E você vai fazer acontecer, porque você sai da vitimização e você se torna autor da própria vida. Exatamente. É real. Exatamente. Quando você acorda e você tem um objetivo a alcançar, você sabe aonde você quer chegar, as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Você vai traçando o caminho, vai olhando com consciência, respira fundo, com paz. Muita gente pergunta, nossa, Bruna, mas você parece não ter medo, você é tão segura, você faz isso, aquilo outro. Cara, mas eu falo, você acha que em algum momento eu não senti insegurança? Eu não senti medo? Não senti ansiedade? Eu não senti, pô, cara, não... será que eu sou merecedora? Será que eu sou capaz? Todo mundo sente, a questão é, quanto tempo isso vai ficar dentro de mim? Quanto tempo eu vou deixar isso tomar conta do meu pensamento? Exatamente. Dos meus sentimentos, né? E quando eu já percebo isso, eu já mudo a frequência. Total. Então, começa a reparar quando você anda na rua, as pessoas com ombro caído, cara mais baixa. Você percebe pelo tom de voz. Quando a pessoa tá conversando, é verdade. Agora, quando você olha e você vê...
é nítido, uma pessoa de autoridade, você vai perceber uma pessoa que sabe, tá claro onde ela quer chegar, o que ela precisa fazer, onde ela está e o que ela precisa fazer para chegar, você pode perceber que ela vai estar com os ombros para trás, ela vai estar com uma cabeça erguida, a vida dela pode estar muita coisa ainda bagunçada, fora do lugar. Mas ela sabe onde ela quer chegar e ela transmite isso. Então não é sobre você esperar acontecer para você ser. Você tem que ser antes de ter. Exatamente. Porque se você inverte essa ordem, Da pirâmide. ter ela- primeiro para depois ser, Acabou, ferra. game over. A pessoa vai ficar tendo. Cara, tá cheio de pessoas aí, milionárias, ricas, que não usufruem daquilo que tem. Eu tenho pessoas próximas de mim que as pessoas são muito bem de vida e não usufruem daquilo que tem. Por quê? Ela tem uma grande fratura, uma grande fratura emocional que é a crença de merecimento dela lá embaixo. Só que a capacidade dela de fazer dinheiro é lá em cima. E aí a pessoa faz e não usufrui daquilo que ela fez, que é o merecimento